Imagine embarcar em uma jornada para o lugar mais inóspito do planeta, com temperaturas congelantes, paisagens inexploradas e perigos invisíveis à espreita sob a neve. Agora imagine que, uma vez lá, ninguém jamais retorna. Nenhuma carta, nenhum sinal, apenas silêncio. Essa é a história da expedição perdida de Franklin, um dos maiores mistérios náuticos e históricos de todos os tempos. Uma aventura que começou com ambição e terminou em silêncio absoluto, até que as pistas começaram a emergir. Mais de um século depois, em 1845, a Marinha Real Britânica organizou uma das expedições mais ambiciosas da era vitoriana, encontrar a lendária Passagem Noroeste, uma rota marítima que conectaria o Oceano Atlântico ao Pacífico através do árido e congelado Ártico canadense. O homem escolhido para liderar essa missão era o experiente oficial Sir John Franklin, veterano de 3 expedições polares anteriores e respeitado por sua bravura. 2 navios foram preparados para a viagem, o HMS Erebus e o HMS Terror. Eram embarcações robustas, reforçadas com placas de ferro para suportar o gelo e equipadas com motores a vapor, uma inovação para a época. Levavam mais de 130 homens a bordo, todos voluntários e altamente treinados. A expedição partiu de Greenwich, Inglaterra, em 19 de maio de 1845. A bordo havia provisões suficientes para 3 anos, livros, instrumentos científicos e até um órgão musical. O otimismo era palpável. O último avistamento confirmado da frota foi feito por navios baleeiros ao largo da costa da Groenlândia. Em julho de 1845, depois disso, silêncio total, nenhuma notícia, nenhum retorno. O tempo passou e a ausência de qualquer sinal da expedição causou preocupação crescente entre familiares e autoridades britânicas. A partir de 1848, a Marinha organizou dezenas de expedições de busca, custeadas em parte pelo governo e por Lady Jane Franklin, esposa de Sir John. Durante anos, exploradores enfrentaram o mesmo frio brutal e perigos desconhecidos em busca de pistas. Mas tudo o que encontravam eram vestígios esparsos, boats abandonadas, latas de comida enferrujadas e fragmentos de roupas. Só em 1859 foi encontrada uma pista decisiva, uma mensagem escondida dentro de um monte de pedras na ilha King William. Nela, os sobreviventes relatavam que os navios haviam ficado presos no gelo por mais de um ano e que Franklin morrera em junho de 1847. A nota mencionava que 105 homens abandonaram as embarcações em abril de 1848, tentando alcançar o sul a pé. Eles jamais foram vistos novamente. Com o passar das décadas, relatos orais dos inuits locais começaram a chamar a atenção. Eles falavam de homens brancos vagando pelo gelo, de navios presos e até de atos de canibalismo cometidos por membros da expedição, desesperados para sobreviver. Por muito tempo, esses relatos foram ignorados ou desacreditados por preconceito racial. Mas quando evidências físicas começaram a emergir menos, como ossos humanos com marcas de corte, menos a hipótese do canibalismo ganhou força. Pesquisas arqueológicas modernas revelaram detalhes ainda mais chocantes. Em locais como Beechey Island e King William Island, foram encontrados restos humanos, objetos pessoais, uniformes e artefatos. Exames forenses indicaram que muitos dos tripulantes morreram de escorbuto, pneumonia e intoxicação por chumbo, provavelmente devido às soldas de chumbo usadas nas latas de comida. Os esqueletos mostravam níveis elevados de chumbo nos ossos e tecidos, o que pode ter afetado gravemente a saúde e o julgamento dos homens. Além disso, o escorbuto, causado pela falta de vitamina C, destruía os corpos lentamente, enfraquecendo os ossos e os sistemas imunológicos. A combinação de intoxicação, doenças e frio extremo criou um cenário desesperador para aqueles que tentaram escapar a pé pelo deserto de gelo. Por mais de 160 anos, os navios Erebus e Terror permaneceram desaparecidos. Até que, em 2014, uma equipe canadense localizou os restos do HMS Erebus no fundo do Ártico, surpreendentemente bem preservados. 2 anos depois, o HMS Terror também foi encontrado, quase intacto, com janelas de vidro ainda no lugar e até pratos nas prateleiras. Essas descobertas trouxeram à tona uma nova leva de perguntas. Por que os navios foram abandonados se estavam relativamente intactos? Teria havido um motim? Alguma doença infecciosa?
Ou simplesmente os homens estavam mentalmente e fisicamente esgotados demais para continuar a bordo? A história da expedição de Franklin é um dos maiores enigmas da exploração humana. Ela mistura bravura, ambição, arrogância e tragédia ao mesmo tempo. Representa o choque entre culturas, menos a dos britânicos que vieram com suas tecnologias e métodos, e a dos inuits, que sobreviviam naquele ambiente hostil há milênios com sabedoria ancestral. Se os exploradores tivessem dado mais ouvidos aos povos locais, talvez o desfecho tivesse sido diferente. Hoje, a narrativa da expedição é reexaminada sob uma ótica mais humana e crítica. Ela nos lembra que mesmo as tecnologias mais avançadas não substituem o conhecimento local e a adaptação ao meio. A obsessão da Inglaterra vitoriana por conquista e glória, nesse caso, levou à destruição de uma equipe inteira, menos homens que morreram lentamente, um a um, no silêncio gélido do norte. A história também reacende discussões sobre a forma como tratamos os mistérios históricos, como mitos, como lições ou como advertências. No caso da expedição Franklin, talvez seja um pouco dos três, mesmo com as descobertas recentes. Muitas perguntas permanecem sem resposta. O que aconteceu exatamente nos últimos dias da tripulação? Por que decidiram abandonar os navios? Quais foram suas últimas palavras? Seus últimos pensamentos? Apenas o gelo do Ártico guarda essas respostas. Mas uma coisa é certa: a expedição de Franklin permanece como um símbolo do espírito humano que, mesmo diante do desconhecido absoluto, ainda escolhe avançar.